Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que já está em busca de novos reforços. Já nessa janela de transferência, o Flamengo vai contratar alguns jogadores para repor, né, algumas possíveis saídas, e também o Flamengo está em busca de um substituto para a posição ali do Pedro. O Flamengo quer ter um reserva de luxo ali para o jogador Pedro. E a gente vai analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Tem o João Guilherme, o Vene Casagrande falando sobre o Flamengo. Chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você está aqui participando do nosso vídeo, escreve aí se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Piauí, Pará, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado aí, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral no nosso canal. Créditos, canal João Guilherme e Vene Casagrande. Bora pras notícias do Flamengo. O Cruzeiro endoidou, quer contratar todo mundo só porque tem o malvadão pela frente. Tem que melhorar o elenco lá, né, para encarar o Flamengo. Mas o Flamengo, tem muita gente falando aí, um monte de coisa. O Flamengo também irá fazer contratações, gente. Só que talvez não seja da maneira que a galera esteja querendo. Contratar jogador de 120 milhões de euros, 900 milhões de euros. Não é por aí. Até porque o Flamengo tem um elenco que você não precisa de tantas contratações assim. Você precisa ajustar ali alguns pontos do elenco e tal, trazer alguns jogadores. Então vai rolar. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, muito estressados. Legal que o pessoal fala assim, é lento, mas a janela nem abriu ainda, mas é lento. Então, calma, pessoal, calma. Deixa eu ver aqui. O Cruzeiro trouxe o lateral esquerdo do Racing, né? Deixa eu ver aqui. Tá trazendo jogadores, o Cruzeiro de Belo Horizonte, rapaz. Vai ser um jogaço esse Flamengo e Cruzeiro das oitavas da Libertadores, né, minha gente? Dias 12 e 19 de agosto. A Copa do Mundo vem aí, mas eu só penso em Flamengo e Cruzeiro. Vai ser espetacular. Espetacular. Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, né, foi contratado pelo Flamengo. Ele já tem o Matheus Kaique ali, o Kaique, né? Kaique Bruno, melhor dizendo, Kaique Bruno, lateral esquerdo. João, tá faltando um atacante para ajudar o Pedro. Vai chegar aí. Vai chegar, fica tranquilo. Vai chegar. Esse cara vem. Não sei se é aquele cara que vai, entendeu? Num primeiro momento, deixar a torcida empolgada, mas vem. Ele vai chegar, meu amigo José Carlos. Pode ficar tranquilo. João, Almada vem para o Mengão? A resposta é não sei, cara. Isso aí é um negócio... A informação que eu tenho é que ele não quer jogar na América. Ele quer ficar na Europa. Né? Para trazer o cara para cá, além de custar uma grana alta, bem alta, teria que convencer o cara. Falar, vem para cá por isso. Obviamente que jogar no Flamengo e na situação que o Flamengo se encontra, é algo que deixa o jogador motivado. Mas assim, ele tem como objetivo ficar lá, né? Então eu não sei te dizer se ele vem para o Flamengo. Será que o Flamengo vai ter um novo meio-campo para a próxima temporada? Luiz Paulo, um meio-campo, você diz o setor meio-campo? Olha, o Paquetá chegou recentemente, vai continuar lá. O Jorginho tem contrato, não acredito que saia. A Arrascaeta também tem contrato até o final de 2028, né? O contrato do Arrasca. Então, acho que pode mudar uma peça aqui, outra peça ali, mas, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Tá dizendo, Paparazzo Rubro-Negro e Rafa Melo noticiaram que ele topa jogar na América do Sul, e o que me resta dizer é o seguinte, eu torço muito para que os colegas estejam certos, porque o Almada é um grande jogador, inclusive está lá na seleção da Argentina, que tem um monte de jogador machucado, hein, e que vai estrear na Copa do Mundo já no final de semana, né? Eu torço para que eles estejam certos, né? Falar sobre o corte do Wesley, né, gente? Que notícia triste, uma péssima notícia para a seleção brasileira, porque o Wesley vai fazer muita falta, né, pelo estilo dele. O Brasil perde um lateral
de força ofensiva, um lateral muito bom no apoio, né? Então o Brasil perde esse tipo de jogada, né? Se o Ancelotti preparava um time com esse estilo de jogador, ele perdeu o Wesley e aí convocou o Ederson, que é um jogador de meio campo. Muita gente criticando, né, que o Ederson não é um lateral, que ele tinha o Vitinho e o Paulo Henrique na lista, ele tinha que levar um lateral. Mas ele observou o seguinte, ele tem o Ibanez, que pode jogar por ali, e por sinal, jogou bem, hein, o amistoso contra o Egito. Ibanez e Douglas Santos jogaram bem contra o Egito, precisamos reconhecer aqui, 2 jogadores que muita gente falou, que porra, não sei porque esses caras estão lá. Ibanez é um cara que pode fazer a lateral direita, e tem o Danilo, e tem o Fabinho, né, que são caras que já jogaram por ali, que são laterais de origem, então é por aí, gente, e ele preenche uma lacuna no meio campo de ter mais um jogador ali da função, aquele jogador de área, de muita força, que é um jogador que ele gosta muito. Agora, a perda do Wesley para o modelo de jogo da seleção brasileira que está começando a ser desenhado, e isso é um ponto preocupante, porque nós estamos aí há poucos dias da estreia da Copa e a gente ainda não tem um jeito de jogar, né? Isso é um problema, né? E ele se desenhava com o Wesley ali, mas não significa dizer que a gente não vai ganhar a Copa, né? Porque muitas vezes o Filipão assumiu um ano antes da Copa de 2002, foi eliminado por Honduras da Copa América e ganhamos a Copa. Então, tudo pode acontecer. Copa do Mundo é um torneio que, se tudo der certo naquele momento, naquele mês, né, você pode ganhar a Copa. E nós temos jogadores para ganhar a Copa do Mundo. Existem seleções melhores que a nossa? Existem, porque estão mais à frente no trabalho, já tem uma forma de jogar, já tem um entrosamento, tem grandes jogadores. Mas nós temos também grandes jogadores, temos um grande treinador e vamos competir. E temos chance de ganhar. Eu acredito. Seremos hexa. Eu estou falando isso direto, as palavras têm poder. Seremos hexa, seremos hexa, seremos hexa e vamos lá, né? Pois é, o Ancelotti ele tinha convocado poucos jogadores para o meio campo e ele aproveitou essa brecha aí da ausência do Wesley para reforçar o setor, né? E ele vai usar esses zagueiros laterais. Zagueiros laterais, é o que ele tem, né? Então isso vai abrir muito espaço pro jogador de lado ali da seleção brasileira, que a princípio pode ser o Luiz Henrique. O Rafinha entrou e veio mais para o meio e puxou mais para a esquerda, exatamente para o Wesley ter aquele corredor para atacar. Agora não tem o Wesley e ele vai ter essa semana em New Jersey para preparar essa formação aí da seleção brasileira, né? Eu acho que aquele quadrado que tinha o Matheus Cunha estava funcionando melhor, sinceramente. Eu acho que ele pode voltar àquela formação ali. Botar o Luiz Henrique, botar o Matheus Cunha, botar o Rafinha e o Vinícius. Só que tem um detalhe, o Endrick tá pedindo passagem no time aí, cara. Tem que botar o Endrick. Aí eu não sei qual é o pensamento dele. Se ele vai usar o Endrick como uma arma para colocar durante os jogos, ou se ele sai jogando com o Endrick. Eu colocaria o Endrick de início. Sinceramente, eu colocaria o Endrick ali de início, lá na frente. Eu colocaria Luiz Henrique, Endrick, Vinícius e um meia aqui. Não sei se o Rafinha, não sei se o Paquetá, ele tem que arrumar um lugar aí para um dos dois. Eu faria isso, mas ele eu acho que não vai fazer. Eu acho que o Ancelotti vai com o Matheus Cunha no time titular, com o Rafinha, com o Vinícius Júnior e com o Luiz Henrique. O que ele fez foram experiências no jogo com o Egito e com o Panamá, mas acho que o time dele será esse. Para começar a Copa, para terminar, é uma outra história. Agora, é incrível, né? Como sempre acontece de jogador se machucar perto da estreia na Copa do Mundo ou durante a Copa do Mundo. Muita força aí para o Wesley, né, que é um cara que deu a volta por cima, que foi muito criticado, muita gente transformou o Wesley em piada, achincalhava ele, muita gente queria ver ele fora do Flamengo, e no final ele conquistou a torcida do Flamengo com muita determinação, com muito trabalho, foi para Roma, venceu, hoje é um cara com um conceito enorme lá no futebol da Europa, no futebol italiano, jogando inclusive de lateral esquerdo. Então a trajetória do Wesley é incrível, né? Uma pena realmente que tenha acontecido. Mas, meu amigo, nada nesta vida é por acaso. Nada é por acaso. Se isso aconteceu, há um propósito. Continue o seu trabalho, continue o seu caminho, que lá na frente coisas maravilhosas virão para você. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Agora, o Ederson, a história dele é incrível. Ele estava num casamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a terra dele, de férias. O cara fez mais uma boa temporada pela Atalanta,
está indo para o Manchester United. O Casemiro, que está saindo do Manchester United, né? Falou muito bem dele lá, ó, tem o Ederson aí, tal, joga bem, tem a minha característica. O Manchester United está acertando a contratação dele por 40 milhões de euros, mais bom. O cara estava de férias, gente, em Campo Grande, relaxadão, no casamento, devia estar tomando um negocinho, porra, tá de férias no casamento, não tem problema nenhum. Beleza. Aí deixou o celular no bolso do paletó lá, e tava lá curtindo e tal. De repente ele vai lá dar uma olhada e tem um monte de ligação. Porra, o que é isso aqui? Que ligação é essa aqui? Aí ele liga para quem tinha ligado para ele. Era o pessoal da CBF. Aí, você tá convocado, hein? Seu voo é amanhã à noite, sai de São Paulo. Porra, o cara de férias tinha deixado o passaporte dele na casa dele, onde ele mora aqui no Brasil, não sei exatamente onde é. Aí ele teve que pedir um amigo para pegar o passaporte na casa dele e levar até São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. E ele tava sem roupa para viajar, ele tava de férias. Lá na casa da mãe, na casa do pai dele, na casa da avó, pô. Tava lá, largadão, pô. Soltando pipa, jogando videogame, indo na cachoeira lá. E aí, de repente, cara, aí ele teve que comprar roupa, uma loucura, uma correria, foi para São Paulo logo de manhã, passou o dia preparando umas roupinhas para viajar ali, e o amigo levou o passaporte e já tá lá, já viajou. Inclusive a Glenda Kozlovski, nossa companheira, ela deu uma sorte, né, porque o voo que ela tava indo para os Estados Unidos, o voo do Ederson, então ela registrou tudo nas redes sociais dela, ele embarcando, ele chegando lá nos Estados Unidos, o Ederson já está lá, né, e boa sorte para ele, nada é por acaso nessa vida, né? E ele mandou uma mensagem pro Wesley quando ficou sabendo, ele não sabia do corte do Wesley, não sabia de nada, o cara estava de férias, estava desligado do mundo, né? Depois de uma temporada cansativa, longe da família, matando saudade dos familiares. Aí ele mandou uma mensagem pro Wesley, escreveu na rede social também desejando força pro Wesley. Obviamente que o cara tá muito feliz de estar ali, né? Mas ele não gostaria que um amigo, um companheiro de trabalho tivesse machucado para estar no lugar, mas aconteceu, tem que ir, tem que seguir a vida, e que seja o nosso Ederson, né? Boa sorte para ele, é um bom jogador. Explicando a emenda do profissionalismo, a proposta que vai ser votada no Conselho Deliberativo para mudar a forma de gestão do Flamengo. Minha gente, é bem legal, hein? É legal. O Flamengo seria dirigido como uma empresa, mas sem ser uma empresa, uma SAF. Não, o Flamengo continuaria sendo o Flamengo, associação esportiva como é, mas com um conselho gestor, com executivos cuidando da sua área, por exemplo. Um executivo cuida da parte financeira, um executivo cuida da parte da administração, o outro cuida dos esportes olímpicos, o outro cuida do futebol, o outro cuida da parte operacional. Aí esses executivos, cada um cuidando da sua área, prestariam contas a um CEO, que é o chefe deles que estaria acima deles, e esse CEO prestaria contas ao Conselho de Gestão, formado por presidente, que estaria lá, e também por mais 13 membros escolhidos pelo presidente para estar nesse conselho. É como acontece nas grandes empresas, que há o conselho de gestão lá, onde as decisões ali são tomadas, a maioria vence e tal. Então é isso, essa é a proposta do Flamengo, e obrigando isso a ser estatutário, ou seja, hoje é o BAP, ele é o presidente. Se amanhã entrar o Joãozinho, e depois entrar o Luizinho, e depois entrar o Fernandinho, continua o mesmo modelo de gestão, estará no estatuto. Vai ter o presidente com o conselho de gestão, ele terá os seus conselheiros ao lado, e aí esse conselho vai escolher um CEO que vai administrar o clube, e o CEO vai escolher os executivos de cada área, todos eles remunerados, CEO e diretores de cada área. O presidente e os conselheiros não serão remunerados. Aí o CEO vai comandar cada área dessa com os seus executivos. Esses executivos prestarão conta ao CEO, e o CEO vai dar todas as informações e prestar contas à diretoria, à presidência e ao conselho de gestão. É isso aí. É a ideia que está sendo preparada e que em breve vai ser colocada em votação, né, no Conselho do Flamengo. Não é. Você está enganado. Não é. O que é uma SAF? Uma SAF chega alguém de fora e compra o futebol do clube e bota dinheiro e vai mandar. Nesse caso, não é. Nesse caso, é a mudança do modelo de gestão. Porque, na verdade, é o seguinte, hoje em dia, neste modelo que está aí, a coisa que foi tão bem construída de 2013 até hoje, ela pode ser destruída
com uma canetada. Se o presidente quiser, numa canetada, fazer uma contratação de 200 milhões de euros e tal, ele pode. Mas ele coloca tudo a perder. Então, esse novo modelo, ele tira o poder do presidente, o poder continua com o presidente, mas em menor escala. Tem esse conselho que vai estar com o presidente tomando as decisões, e abaixo desse conselho diretor que tem o presidente, estará esse CEO, que é o cara que vai gerir o clube de maneira profissional e tocando cada área. Aí vai ter o diretor executivo de administração, diretor executivo de operações, diretor executivo financeiro, diretor executivo de futebol, diretor executivo de outros esportes. Cada área vai ter o seu diretor executivo e ele será remunerado. Hoje, o que acontece? Tem isso em algumas áreas. Por exemplo, no futebol, o José Botto é um diretor remunerado, mas existem outras áreas do Flamengo que não tem o diretor remunerado, né? Então isso traz mais profissionalismo para gestão, né? Exatamente. Não precisa ofender as pessoas, meu amigo Thiago Cruz, mas ainda não entenderam mesmo não, até porque é uma grande novidade. O que é uma SAF, gente? Chega um grupo de fora e compra o futebol do clube, uma participação do futebol do clube. E é como se fosse também uma empresa, mas você comprou aquela parte e você manda naquela parte. Vou dar um exemplo aqui. Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. Quem mandava no futebol do Cruzeiro era o Ronaldo. Aí ele vendeu para o Pedrinho. Quem manda na SAF do Cruzeiro é o Pedrinho. O Pedrinho, ele faz lá o que ele quiser. Se ele quiser vender, se ele quiser contratar, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Ele botou dinheiro ali, ele comprou. Então ele manda. Este modelo é diferente. O futebol do Flamengo, o clube Flamengo, não será comprado. Ele continuará sendo o Clube Flamengo. A mudança será na forma de gerir. Ela será mais profissional ainda. Já avançou muito? Já está muito profissional? Sim, mas ainda não é 100% profissional. A ideia é que seja 100% profissional e que isso entre no estatuto do clube e não possa ser mudado. Porque se não virar estatutário, o que pode acontecer? Vem uma eleição, entra um outro grupo político, ele pode mudar tudo, falar assim, eu não quero isso aí mais, tal. E para mudar algo que está no estatuto, tem que haver uma solicitação ao Conselho Deliberativo, se apresentar uma emenda que está aberta para sugestões, análise, aí se cria um texto final e esse texto final é levado ao Conselho Deliberativo para votação. A emenda do profissionalismo do Flamengo está nessa fase. Ela foi apresentada ao Conselho Deliberativo, aberta para sugestões, para diálogos, para ajustes. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Vai se chegar a um consenso num texto e vai ser apresentado esse texto final ao Conselho Deliberativo, que será apresentado aos conselheiros, e esse texto será votado para ver se passa ou não. Depende do Conselho Deliberativo. Aí, aliás, é um outro ponto importante, né? O Conselho Deliberativo do Flamengo, ele não vai perder o poder dele, não. Tudo o que acontece no Flamengo, né, para ser aprovado em termos institucionais, terá que ser votado no Conselho Deliberativo, como é hoje. A mudança, resumindo, é na forma de gerir. O Flamengo vai ser gerido como uma grande empresa, caso a emenda do profissionalismo passe no Conselho Deliberativo. Conselhos de gestão, conselho diretor, CEO, que é o executivo-chefe da empresa, no caso do Flamengo, e abaixo dele os diretores executivos de cada área. Repito, executivo de administração, executivo de marketing, executivo de operações, executivo financeiro, executivo do futebol, que neste momento é o José Botto, executivo de esportes olímpicos. É isso, beleza? Então vamos que vamos. O que está acontecendo no Flamengo, e eu posso falar bem porque eu estou lá dentro e faço parte desse processo, é só você perceber o que está acontecendo na Flamengo TV. A Flamengo TV trouxe 2 profissionais que estavam no mercado em grandes grupos internacionais de comunicação. João Guilherme na Paramount e Daniela Boaventura na ESPN. O Flamengo trouxe esses profissionais. Isso aí já é uma demonstração de como o processo está sendo tratado e é profissional, né? Estou citando o meu exemplo porque muitas vezes as pessoas não se tocam e os resultados estão sendo mostrados aí, né? Os números da Flamengo TV no primeiro semestre de 2026 são extraordinários. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso.
Então, o que está acontecendo no Flamengo é algo que as pessoas não estão acostumadas. Eu diria não só no futebol, eu diria na sociedade brasileira. É uma forma de gestão realmente empresarial. O Flamengo deu a grande sorte de, em 2013, ter colocado no poder, através da Chapa Azul, um grande grupo de empresários muito bem-sucedidos, executivos do mercado, que já estavam com a vida resolvida e se dedicaram a salvar o clube que eles torciam. E a história todos nós sabemos, de 2013 para cá, o que está acontecendo. Agora é um passo à frente nessa situação. Agora é deixar 100% profissional mesmo, para diminuir muito a chance de indicações políticas, acordos, conchavo, que esse outro modelo, ele permite isso em muitas ocasiões. Nesse modelo empresarial, de gestão, 100% profissional, a chance disso acontecer, ela é extremamente reduzida. Então as pessoas não estão preparadas e não entendem isso, porque elas não estão acostumadas e não têm informação. É só você ver o que está acontecendo, cara. O Flamengo, em 2013, devia mais do que o Corinthians deve hoje, fazendo a proporção da moeda da época, colocando a inflação. E veja como o Flamengo está hoje, né? Isso em pouco mais de uma década. É um case de sucesso extraordinário. E agora quer se dar um passo adiante nesse processo, para que isso se torne permanente e ainda mais elaborado, melhor ajeitado. É muito diferente de todos os outros clubes do Brasil, e eu diria da América. Não tem clube que faz isso. Um clube ser gerido como uma empresa, né? Existem modelos como a SAF, que alguém vem e compra participação no futebol do clube e vira dono, ou existem parcerias, como no caso do Bragantino lá com a Red Bull, que a Red Bull é que administra o clube. No caso do Flamengo, o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo. Só que vai ter uma gestão de uma empresa dentro do Flamengo, porque o Flamengo é uma marca autossustentável. Quanto melhor o Flamengo for gerido, mais dinheiro o Flamengo vai conseguir capitalizar. Então é isso. As pessoas não entendem. As pessoas, você fala com um povão, né, e é natural, é da nossa cultura, a galera sente falta daquele dirigente raiz, daquele cara que dá a volta no outro, daquele cara que joga pra galera. O povão gosta disso, porque fala, pô, isso aí que é raiz, é dirigente raiz. Tem gente com saudade de dirigentes antigos, né, que já fizeram tantas coisas que ao longo do tempo provou que foi ruim para os clubes que eles dirigiam. A galera adora isso. Por quê? Porque não está acostumado com isso. É uma grande novidade. É uma grande novidade. As pessoas ainda não entenderam, né? E com o tempo vão acabar se tocando através dos resultados, que já estão vindo, gente. O Flamengo não vai ganhar tudo, mas o Flamengo está sempre disputando títulos. Há mais de 8 anos o Flamengo está sempre ali disputando os títulos, ganha mais do que perde, às vezes ganha. Então, é algo muito acima do nível da média de quem acompanha futebol. E até mesmo quem tem um alto nível para entender isso é contaminado pela paixão, pelo clubismo, né? Que tem o alto executivo que torce para o Vasco, que torce para o Fluminense, que torce para o Botafogo, que torce para o Corinthians, que torce para o Palmeiras, que tem o seu raciocínio afetado pelo clubismo. Então ele começa a desmerecer o que está sendo feito, ele começa a inventar um monte de desculpas, porque a paixão supera a razão. Mas quem é do mercado sabe que se isso aí for colocado em prática... Gente, o Flamengo já chegou ao ponto que chegou. Sem ser 100% profissional, imaginem 100% profissional, né, gente? O cara vai trabalhar no Flamengo como ele vai trabalhar numa empresa. Ele é um executivo contratado para aquela empresa. Hoje em dia, os vice-presidentes do Flamengo, eles não são remunerados e eles não são obrigados a se dedicar integralmente ao Flamengo. Os caras têm a vida deles, fazem outras coisas. Nesse modelo, não. O cara que é o CEO, que vai comandar o clube abaixo do presidente do conselho de gestão e que vai chefiar os CEOs, ele vai ter uma dedicação 100% ao Flamengo, ele é remunerado para isso, e os diretores de cada área vão ter uma dedicação 100% ao Flamengo, porque serão remunerados para isso, serão profissionais que serão qualificados para tal, haverá uma escolha técnica de currículo, de experiência, entrevista de emprego. É igual o cara, vai entrar lá, vou trabalhar na empresa X, porra, tem uma vaga lá de diretor administrativo, eu vou me candidatar. Qual é o seu currículo, meu querido? Fiz isso, fiz aquilo, estudei aqui e tal, falo tantas
outras línguas, tem experiência em tal empresa, né? Ah, interessante. Ok, esse aqui seleciona porque tem chance. E aí, bom, escolhemos o fulano, por isso, ele é o diretor de tal pasta no Flamengo. E assim vai acontecer. Imaginem. Vou começar falando dessa do Carlos Carvalhal, que ele comentou, ele deu uma entrevista à ESPN e num determinado momento dessa entrevista, ele foi questionado sobre o Flamengo. Para quem não sabe, lá em 2020, o Flamengo tentou a contratação desse treinador português. Dizem que ele é muito bom, eu particularmente o acompanho, acho bom, beleza, mas lá em Portugal ele é tratado como muito bom, baita treinador, e ele acabou explicando por que não foi treinador do Flamengo na ocasião. Abre aspas para Carlos Carvalhal. A situação mais perto foi sem dúvida no Flamengo. Em determinada altura fui para Lisboa, conversei com Marcos Braz e Bruno Spindel. Chegamos a acordo financeiro, chegamos a acordo de anos de contrato. Faltava a última palavra da minha família. Minha família nunca se opôs aí, mas tivemos um problema porque era o início da pandemia. Minha mulher, minha filha e meu filho votaram contra por conta da pandemia, da incerteza que havia. Muita gente morrendo. Em uma votação familiar foi votado não. É interessante isso, cara. De verdade, não é ironia não. Acho bacana rolar esse tipo de situação. Botou ali para os familiares deram as opiniões de cada um ali, todo mundo foi contra, então ele foi voto vencido. Eu particularmente, enfim, não sou casado, não tenho filho, mas achei bacana a postura dele, é legal. E por conta disso ele acabou não indo para o Flamengo. Uma pena. 2020 foi na saída do Jorge Jesus. E aí, na ocasião, o Domenech foi contratado. Eu lembro muito bem disso, acompanhei muito bem isso aí de perto, bem perto. Caramba, o tempo voa, 6 anos. E outra, sobre o Flamengo, muito nome sendo especulado. Não vou ficar toda hora mencionando o nome de jogador, porque é um a cada 12 horas eu tô lendo um nome sendo especulado no Flamengo. Sou muito sincero com vocês, cara, não vou ficar aqui especulando jogador, nunca gostei disso, pelo contrário, me coloco no lugar de vocês. Eu já comprei muito jornal, na época eu vou falar, o Lance, sempre falo isso, época de vai e vem, eu sempre ficava empolgado, agora vai, e eu nunca vi Riquelme no Flamengo, nunca vi Batistuta no Flamengo, nomes que eram sempre especulados, então eu prefiro esperar, apurar, não tenho nada, não há necessidade de mencionar o nome do jogador aqui. Vamos lá, nação, então. Olha só, a gente viu aí o Vene Casagrande falando sobre reforços, João Guilherme também falou sobre o Almada, a possibilidade do Almada vestir a camisa do Flamengo. Claro, são muitas especulações, mas há informações, quando tem informação assim mais mastigada, a gente traz sempre aqui para você. A gente viu aí o João Guilherme no começo falando também sobre o Almada, que é uma possibilidade, é um desejo do Flamengo. Há uma possibilidade de que ele possa vestir a camisa do Flamengo, mas foi muito se falado nessa semana desse jogador, Franco Mastantuono, que joga no Real Madrid. É uma joia do Real Madrid, mas com a reeleição de Florentino Pérez, o que acontece? O Mourinho será o novo técnico do Flamengo. Do Flamengo. Mourinho será o novo técnico do Real Madrid. E aí o que acontece? O Mourinho já havia citado e passado nomes para o Florentino Pérez de que alguns jogadores que ele não vai utilizar. E um desses nomes é de Franco Mastantuono. Não será utilizado pelo técnico Mourinho no Real Madrid. E aí acontece o seguinte, o River Plate já sinalizou que tem interesse na contratação do jogador em um possível empréstimo. O Flamengo está observando o mercado. E o jogador, ele tem 18 anos. São 18 anos. Ele é argentino e ele joga em duas posições interessantes, tanto na posição do jogador de Arrascaeta como na ponta direita. Ele tem essas características. E cairia como uma luva para o Flamengo nessa temporada. Então, o Flamengo está observando essa possibilidade. E claro, se existir essa possibilidade, o Flamengo não compraria o jogador, não seria uma contratação com uma compra, seria por empréstimo. Conseguiria trazer o jogador por empréstimo, talvez até o fim da temporada, talvez uma temporada inteira ou duas, não sei. E aí depois o jogador retorna para o Real Madrid novamente. Então é uma possibilidade, tudo pode acontecer. A gente sabe que o Flamengo, hoje em dia, a gente viu o Vene Casagrande falando no passado que se noticiava Riquelme, Batis, mas era outros 500. Hoje eu acho que a possibilidade do Flamengo
é totalmente diferente. O Flamengo tem bala na agulha para poder chegar lá, conversar, tem um bom relacionamento com o Real Madrid. O Flamengo vendeu Renier para o Real Madrid, vendeu Vinícius Júnior para o Real Madrid, tem um bom relacionamento de negócios com o Real Madrid. Então, tudo pode acontecer. O Flamengo já tem um interesse, inclusive o José Boto, ele deu uma entrevista uma vez, um tempo atrás, dizendo que tem interesse em baixar a faixa etária de idade do Flamengo. E é muito importante isso, né? O Flamengo ter sempre jogadores jovens ali que vão continuar crescendo ali no elenco do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para você. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.